Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Menezes aqui, de Geografia. A nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula sobre uma revisão histórica do Oriente Médio entre as décadas de 80 a 2000. Por que em Geografia você vai ter uma revisão histórica? Porque para entender alguns conflitos que acontecem hoje dentro do Oriente Médio, você precisa compreender o que aconteceu lá há um tempo atrás. Vamos lembrar, pessoal, que quando a gente fala de espaço geográfico, objeto da ciência geográfica, não dá para falar, não dá para não falar de tempo, né? Tempo é uma categoria que pertence ao espaço, ou seja, o tempo, a história, um ano acontece dentro de um espaço, dentro de um país, de uma região, de uma casa, de um estado, enfim. E por sua vez o espaço também pertence ao tempo. Então as casas mudam com o tempo, os governos mudam com o tempo, os países, os limites de países, por exemplo, mudam com o tempo. O espaço é sempre uma categoria também temporal. E, portanto, então, é fundamental na geografia fazer um retrocesso histórico para a gente poder falar sobre os atuais conflitos do Oriente Médio, que é a nossa próxima aula. Dado isso, pessoal, vamos falar sobre o Oriente Médio e lembrar de alguns pontos fundamentais. São eles, por exemplo, tá? O fato de que o Oriente Médio ele tem duas grandes divisões étnicas religiosas, tá? Vamos colocar assim. Portanto, a etnia ali não só corresponde a uma questão de histórico populacional, mas também religioso. E aí eu tenho uma grande visão que é o quê? Os xiitas e os sunitas, tá? Aonde é uma maioria xiita? Há uma maioria xiita, pessoal, dentro do Iraque, dentro do Irã, embora o governo aqui não fosse particularmente xiita, mas enfim, isso é um papo para um outro momento, tá? A população mais forte xiita aqui é dentro do Irã. O Iêmen também tem uma grande concentração xiita, tá? E você encontra uma população xiita também aqui dentro, por exemplo, tá? Da Síria, da Turquia, enfim. Apesar de você ter esses países que são ali de maioria xiita, você tem países que no restante do Oriente Médio são de orientação sunita. E aí vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de sunita e xiita, há uma grande diferença. Os xiitas, na verdade, pessoal, eles acreditam que um dos herdeiros de Maomé, né, que no caso era Ali, todos aqueles herdeiros, geneticamente falando, deveriam deveriam governar os estados dentro ali do Oriente Médio, tá? Os países do Oriente Médio. Enquanto os sunitas acreditam que não, qualquer um com referência, com importância, com estudo dentro do islamismo, ele então poderia governar, tá? E organizar os países, ou não só governar, mas liderar a população, né? Se tornarem, por exemplo, líderes políticos, religiosos também, professores de islamismo, tá? Então há uma diferença ali bastante razoável, né? A maioria é sunita, tá? E vamos colocar que aí 10%, né? A minoria dentro do Oriente Médio realmente é xiita. Beleza. Por que eu tô falando disso com vocês, pessoal? Porque essa diferença étnica dentro do Oriente Médio vai gerar dois conflitos ali bastante marcantes no início da década de 80. Tá? O primeiro, na verdade, antes de 80, né, vai ser 79, que é a Revolução Iraniana, e o segundo é a Guerra no Iraque, que de fato vem a partir da década de 80. Qual o grande ponto aqui? Bom, você está olhando aí duas imagens, você observa esse cara aqui, lindão, o nome dele é Reza Pahlavi, né? E o segundo cara aqui, eu quero que você foque, vamos focar nos dois logo de uma vez, tá? Esse é o nosso tio Saddam, não sei se já escutou falar sobre ele, Saddam Hussein. E esse aqui é... meu Deus, eu acabo de ter um pequeno branco aqui. Ruhollah Khomeini, lembrei aqui. Ruhollah Khomeini. Beleza. O que você precisa saber, então, a partir de todos eles? O Reza Pahlavi, pessoal, é o líder da Síria. E esse líder da Síria, o que ele vai fazer? O que ele tá... O que tem a ver, né, o falar do Reza Pahlavi aqui? Eu falei líder da Síria? Desculpa, esquece. Ele era o líder do Irã. E aí, assim, pessoal, o Reza Pahlavi, ele foi colocado lá no governo, era uma monarquia, tá? Secular, não era uma monarquia religiosa, era uma monarquia ali, digamos que laica, tá? E era um governo que não tinha relação com a religião, né? Então era um país basicamente ali independente da religião. O Irã, pessoal, era um país que as pessoas iam pra praia, as mulheres usavam biquínis na década de 60, tá? Haviam faculdades muito boas, como por exemplo as faculdades, vou dar um exemplo aqui importantíssimo, tá? A faculdade de Teherã
era uma das melhores faculdades da época. Enfim, nós tínhamos um governo muito próximo ao Ocidente, tá? Durante muito tempo ali no Irã. Só que o que acontece é o seguinte, o Reza Pahlavi começa a ser conhecido pelos seus escândalos de corrupção. O país passa por uma crise com o Reza Pahlavi dentro dele, tá? Então vai ter inflação, vai ter redução dos salários, perda dos empregos, aumento da desigualdade, né? E o que acontece? A população do Irã começa a se revoltar contra isso. Além disso, pessoal, era sabido, todo mundo sabia disso, que o Reza Pahlavi ele tinha relações muito íntimas com os Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos meio que promoviam o Reza Pahlavi e davam um apoio direto para o Reza Pahlavi. Por quê? Porque ao manter um aliado dentro do Oriente Médio, os Estados Unidos então poderiam utilizar o Irã como base para investigações, para estruturas militares, enfim, como fizeram várias vezes ao longo do tempo, né? E vamos lembrar que o Irã, bem como os outros países do Oriente Médio, já sofreram com a ocupação pós a Primeira Guerra Mundial, quando estabelece aquele acordo, né, geográfico de divisão dos países do Oriente Médio por algumas potências, que se torna conhecido como, né, Acordo Sykes-Picot. Ok. Então a população do Oriente Médio já tinha um certo ranço do Ocidente, tinha um certo ranço dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Enfim, esse negócio começa a ficar interessante. Porque a população então começa a perceber o seguinte, cara, olha, esse cara tá aqui na monarquia, ele não é exatamente pró-iraniano, ele é um capacho dos Estados Unidos, o país passa por uma crise muito grande, e aí a população, né, começa a escutar o seu opositor político, que é Ruhollah Khomeini. O Khomeini era um grande referencial ali islâmico da região, começa a fazer oposição ao governo, e a população começa a apoiar o Ruhollah Khomeini, que era bastante famoso. Eu vou fazer um panorama muito básico, né? Como se o Khomeini fosse o Fábio de Mello iraniano, né? E aí ele começa a ganhar força. Até que em 79, tá? Eu tenho a chamada Revolução Islâmica dentro do Irã, ou Revolução Iraniana. Pessoal, nesse momento, tá? Tem um filme muito bom que fala sobre isso, eu te recomendo ver, eu acho que tem Netflix, né? Pelo menos tinha, não sei se fecharam, chamado Argo, né? Em que uma população americana está dentro de uma... Como é que é o nome? De uma embaixada americana, tá? No Irã, se não me engano, em Teherã, uma cidade, né? A capital ali do Irã. Então, o que eu tava falando? Esqueci aqui. Então, na Revolução Iraniana, tá? Que a população ela começa a se revoltar e ela, por exemplo, na época, havia ali muita gente dos Estados Unidos, por exemplo, uma embaixada dentro de Teherã. Tá? Os Estados Unidos mandavam bastante pessoas para estudar, para fazer relações diplomáticas com o Irã. Tá? Enfim, era um país bem conhecido ali dos Estados Unidos, né? Bastante próximo dos Estados Unidos. E aí a população entra, tá, na embaixada americana, depõe caramba. E aí, enfim, em 79, tá, rola a Revolução Iraniana, com a deposição popular junto a Ruhollah Khomeini, que vai se chamar a partir de agora de Ayatollah, tá, Khomeini, um grande líder da região. E aí eles vão, por exemplo, caçar o Reza Pahlavi, vão invadir, por exemplo, a embaixada americana. Tem um filme muito bom que eu quero que vocês vejam na Netflix chamado Argo, né? O Argo ele mostra exatamente uma embaixada americana dentro de Teherã, tá? Os Estados Unidos têm uma relação política muito próxima com o Irã, por uma questão geopolítica, por uma questão ali, enfim, tá? De estratégia espacial dos Estados Unidos para intervir em qualquer lugar ali dentro da região, tá? E aí o filme mostra a galera entrando na embaixada americana, caçando quem tá lá dentro, né? As pessoas estão dentro dessa embaixada, algumas conseguem escapar, outras são mortas. E detalhe, a história do filme é basicamente a tentativa dos Estados Unidos de extrair aquelas pessoas dentro do Irã. É muito bom, recomendo que vocês vejam. E aí, observação, o Irã, pessoal, tem uma maioria xiita, tá? Só que o país vizinho do Irã, e eu quero que você olhe aqui com muita calma, o país vizinho do Irã é o Iraque. Cara, o Iraque,
ele tem uma boa parte de sua população sunita, mas a maioria é xiita. Isso é desesperador, tá? Para quem tá lá. Quem que tá lá dentro do Irã, pessoal? Saddam Hussein. O Saddam Hussein era o presidente do Iraque, tá? Sunita, mantido pela população a partir de agora também mais rica dentro do Iraque, que é sunita, tá? Enfim, e aí você vai ter uma questão muito curiosa, porque o Saddam Hussein, o que ele tá pensando? Ele fala assim, cara, olha, eu tenho muito medo, ele tinha muito medo, de que a população do Iraque, que tinha um grande percentual xiita, também quisesse a deposição dele, que também passasse por uma revolução, que também quisesse um governo claramente autoritário, religioso, tá? E xiita. Aí o Saddam Hussein ele começa a ficar preocupado com isso, ele começa a voltar suas armas contra o Irã, e detalhe, existe uma região, que eu não coloquei aqui no nosso PowerPoint, tá? Vou botar com uma caneta aqui. Uma região chamada de... O nome é um pouco estranho, né? Tente não julgar. Khuzistão. O Khuzistão, ele é uma área dentro do Irã com população majoritariamente iraquiana, tá? Essa população, em boa parte, era sunita, entretanto moradora ali do Irã, tá? Essa região é bem próxima ali à fronteira entre Iraque e Irã. E aí o medo que se existia era o quê? Que se houvesse uma perseguição contra aqueles sunitas do Iraque, né? Então, isso começa a gerar um problema, um medo para o Iraque. E o Saddam Hussein fala, quer saber, eu vou invadir o Irã, porque o que eles estão fazendo, ele vai argumentar que é antidemocrático, vai argumentar não que o Saddam Hussein fosse um líder democrático, mas vai argumentar que há problemas ali com a população dele com essa questão, né? Por exemplo, havia-se o medo de que o Irã nacionalizasse uma região aqui, que inclusive era a proposta, né? A proposta do Khomeini era nacionalizar o Shat el-Arab. Né? O que é Shat el-Arab ou Shat al-Árabe? O Shat al-Árabe, pessoal, em português, essa região aqui, tá? A foz do rio Tigre e Eufrates, que vai dar do Golfo Pérsico. Essa região é por onde todo o petróleo do Iraque escoa e todo o petróleo do Irã escoa, tá? Cada limite do rio é de um país. E aí, com o Irã nacionalizando esse canal, o Iraque perderia com isso. Resumo da história, tá? Essa estrutura, essa disputa do Shat el-Arab, tá? Entre Irã e Iraque, na verdade, vai dar ali o gatilho, a pólvora, para a guerra começar a acontecer, e os dois países então vão entrar em guerra aqui, né? O próprio Irã, por exemplo, ele é atacado diversamente ali, diversamente não, é atacado diretamente, tá, pelo Iraque. Os petroleiros, por exemplo, sendo do Irã, eram atacados direto pelo Iraque, enfim, a chinela cantava, o negócio era, assim, era uma das grandes guerras ali do Oriente Médio do século XX, tá? E, por exemplo, os poços de petróleo no Iraque também eram devastados pelas forças do Iraque, né? Lembrando que o Iraque recebe apoio das forças sunitas dentro do Oriente Médio, tá? E o Irã recebe apoio das forças xiitas dentro do Oriente Médio. Se torna uma guerra fria ali, regional, tá? Vale lembrar, pessoal, que o Saddam ele pregava uma questão interessante, que era o quê? O nacionalismo árabe, né? Ele não tinha o foco na religião islâmica, mas ele tinha foco na cultura árabe, sendo que o Khomeini, por sua vez, pregava a ideia de junção do Islã, independentemente da etnia. Até porque, pessoal, e eu quero que você pense nisso, a população iraniana não é árabe tradicionalmente, tá? A população iraniana, ela tem um histórico de ser chamada, né, ela é chamada pelo seu histórico, é claro, mas ela é chamada de persa, é uma etnia diferente, tá? Então o foco deles não podia ser na questão do nacionalismo árabe, tinha que ser em questão do quê? De uma questão islâmica. E isso também preocupava o Iraque e alguns outros países que não tinham, apesar de islâmicos, uma estrutura religiosa do governo. Tá? Então, enfim, foi basicamente essa loucura toda. Eles começam a entrar em guerra, e essa guerra dura durante 8 anos, pessoal. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem da população ali fazendo levante nas ruas contra o governo do Reza Pahlavi, né, esse militar aí que tinha relações com os Estados Unidos, e brigando para que o Ruhollah Khomeini entrasse no poder. Tá? Enfim, foi bem simbólico esse momento, o mundo inteiro, né, repercutiu isso. Esse aí é o Saddam Hussein, lindo, maravilhoso, observe a minha ironia, tá? Ele também lutava dentro da guerra, né? Embora fosse o líder de um país, ele lutava também para poder conquistar sua popularidade dentro das forças militares do Iraque.
e conseguiu, né? Conseguiu bastante, eu já explico a vocês como é que isso aconteceu, tá? Enfim, pessoal, essa foi a guerra, tá? Irã-Iraque, que a gente vai ter a base em algumas questões depois. Vai lembrar que, em função dessa guerra, tá? A guerra ali dura 8 anos. Eu vou falar disso, dessa parte aqui depois, tá? Vamos lá. Essa guerra durou 8 anos, entre o Irã e o Iraque, tá? Beleza. Então acabou em 88, ela começa em 80, acaba em 88. E aí, pessoal, em 88 ele tem uma grande questão, que eu vou voltar ao mapa e eu quero que você observe aqui. Observa que os principais rios da região, além do Jordão, que está no Iraque, né, que está, oh meu Deus, em Israel, é o rio Tigres e o rio Eufrates, né, no caso o rio Tigre em português. Pessoal, observa aqui que tem um paísinho extremamente aleatório chamado Kuwait, né? Esse país, pessoal, ele entra em conflito com o Iraque 2 anos depois dessa guerra Irã-Iraque. Por que essa guerra aconteceu? Chamada então de Guerra do Golfo, tá? Essa Guerra do Golfo é a guerra entre o Irã e o Iraque. O Kuwait, ele financiou parte da guerra entre o Irã e o Iraque, no caso financiou o Iraque, tá? Ele emprestou dinheiro para o Iraque. Kuwait, esse que é um país que tem muito petróleo, assim como o Iraque, assim como o Irã, tá? No caso, o Kuwait tem até proporcionalmente mais petróleo. E aí o que aconteceu? Ele financiou o Iraque não estava tendo condições de pagar, né? O Iraque, então, ele começa, depois da guerra, a pedir perdão da dívida, tá? Ele não tinha dinheiro para pagar, estava devastado. E o Kuwait não abre mão disso, até porque o saldo que ele emprestou de dinheiro para o Iraque foi muito grande. Para piorar a situação, o que o Kuwait, em teoria, vai fazer? Para ele aumentar a sua capacidade de venda, tá? Vamos lembrar que ele tem um país que tem muito petróleo. Então, eu tenho uma organização aqui dentro, pessoal, chamada de OPEP. Tá? O que é a OPEP? OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? São os países que se organizam dentro do Oriente Médio e que, portanto, exportam petróleo. É um cartel, eles estabilizam preço, eles fixam preço, né, para que eles tenham um controle do quão petróleo se vende no mundo e, de acordo com o que eles vendem, se há uma grande ou baixa oferta. Fazendo isso, eles conseguem controlar o preço, tá? Se você vende uma coisa, tá, em quantidade limitada, você consegue colocar um valor bastante fixo nele. Bom, então o fato é que o Kuwait ele começa a produzir mais petróleo, ele começa a extrair mais petróleo, vender mais petróleo, o que em teoria iria contra a OPEP. O Iraque então começa a utilizar esse argumento e fala, olha, eu estou em dívida com vocês não querem perdoar minha dívida, não querem ali me dar uma força, e para piorar, vocês fazendo isso, abaixando o valor do preço do petróleo, tá? Faz com que a OPEP ela vá vender menos, porque você vai vender mais, você está produzindo mais petróleo, você consegue ter mais abundância de petróleo, você vende mais barato. Então você vai vender um petróleo mais barato que a OPEP, em que boa parte dos países do Oriente Médio que tem petróleo estão lá dentro. Aí detalhe, né? Começa a ter então a rixa entre os dois governos. O Iraque vai avançando lentamente em direção aos redutos do petróleo dentro do Kuwait, e o Kuwait, naturalmente, observando esse movimento, também vai revidando. E ali começa o conflito entre um país e outro, tá? Basicamente, durou um mês de luta essa guerra, tá? Essa foi uma das primeiras guerras televisionadas do mundo inteiro. É legal você observar no YouTube, você procurar na internet Guerra do Golfo, você acha dentro do YouTube um vídeo, tá? Do Jornal Nacional, da Globo, né? E aí você vai ter lá o Bonner junto com... Acho que foi Cid Moreira, não lembro agora, aquele que fala assim, né? Ele fala bastante grosso, ele já narrou a Bíblia inteira. Enfim. E aí você vai ter, então, eles narrando a primeira guerra televisionada, né? Ela foi ali passada em tempo real para muita gente. E aí, enfim, pessoal, foi um marco, tá? Foi uma operação bastante famosa, chamada Raposa no Deserto. Enfim, essa Guerra do Golfo dura ali basicamente um mês, só que tem um ponto interessante. O Iraque, ele tinha mais força que o Kuwait. E aí vamos lembrar o seguinte, eu falei pra vocês daquela guerra, tá? Entre Iraque e Irã. Galera, olha só que interessante. Na luta contra o Irã, quem ajudou o Iraque de forma indireta foi os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos treinou as forças de Saddam Hussein para poder ajudar nesse conflito. Então, observa aqui que interessante. Por sua vez, Saddam, então, tinha uma relação bastante próxima com o governo americano, tá? Não só ele, mas depois eu volto nesse assunto de novo. O fato, pessoal, é que
Nesse momento, quem vai ajudar o Kuwait a entrar nessa guerra, né, enfim, sair da guerra, na verdade, vai ser os Estados Unidos, tá? Há quase 28 países, né, contra o exército do Iraque. Por que estavam contra o exército do Iraque? Porque, em teoria, o Kuwait, né, estava ali fornecendo petróleo, enquanto o Iraque, em teoria, estaria atacando um dos maiores produtores de petróleo dentro da região. E o Kuwait, em teoria, era um país bastante neutro, né? Então os países impedem o avanço do Iraque para não prejudicar o fornecimento de petróleo mundial, né? E aí, enfim, qual é o saldo? Uma revisão das instalações nucleares, tá? Vulgo você parar, mandar os caras pararem de produzir qualquer coisa atômica, tá? Enfim, evitar que o Iraque produza qualquer tipo de energia ou armamento nuclear. Vai lembrar, pessoal, que não só o Iraque, mas o Afeganistão também lembra muito bem dos Estados Unidos. E lembra de uma forma negativa. Porque, além do Iraque ter ficado revoltado com os Estados Unidos, um dos países que também ficam bastante revoltados com os Estados Unidos é o Afeganistão. Por que isso está acontecendo? Porque o Afeganistão, pessoal, aí eu volto 10 anos de novo na história, eu volto lá em 79, na época da Revolução Iraniana. Um dos países que também passou por uma revolução foi o país vizinho ao Irã, chamado então de Afeganistão. Pessoal, o Afeganistão, ele foi invadido, tá? E aí tá o fluxo de vermelho aqui mostrando isso aqui pra gente. Ele foi invadido por quem? Pela União Soviética, tá? A União Soviética, ela invade o Afeganistão por uma questão bastante interessante. A população ao norte do Afeganistão defendia o comunismo. Eles defendiam uma revolução ali comunista dentro do Afeganistão. E a população mais ao sul, colada com o Paquistão, colada com o Irã, defendia o quê? Defendia, tá? Um regime islâmico, ou um regime pelo menos não comunista dentro do país. A União Soviética, querendo aumentar o seu poder de influência dentro do Oriente Médio, o que ela faz então? Ela invade o Afeganistão para poder apoiar esses movimentos pró-revolução comunista dentro do Irã. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? O Afeganistão responde a isso, né? Inclusive tem os chamados Mujahideen, né? Que eram aqueles povos islâmicos que combatiam a União Soviética, né? Ponto interessante, quem é que vai lutar no Afeganistão contra a União Soviética? Os Estados Unidos vão apoiar o Afeganistão. E aí, assim, um dos maiores símbolos dessa luta, inclusive, é um filme famosíssimo, que é o Rambo, né? O Rambo, por exemplo, pessoal, para quem não conhece, aí, um filme do Sylvester Stallone, fala exatamente sobre um soldado, né, americano, louco, né, que sozinho consegue fazer ali o apoio ao Afeganistão contra a União Soviética. E aí, sabe que é muito interessante? Os Estados Unidos apoiaram o Afeganistão nessa época, como eu já falei para vocês. Um dos caras que foi um líder treinado pelos Estados Unidos é um cara que você já ouviu falar, talvez com o nome de Osama Bin Laden. É aquele mesmo que gerou, por exemplo, tá, a queda e planejou a queda das Torres Gêmeas, pessoal. O Afeganistão, quando deixa de ser apoiado pelos Estados Unidos, tá? Na guerra própria do Kuwait, onde o Afeganistão ali tinha uma certa concordância com o Iraque, faz com que a população se revolte, com que o país se revolte contra as forças americanas, né? E isso vai gerar um certo ressentimento, inclusive o Afeganistão vai ter movimentos como o Talibã, por exemplo, isso deixa para uma outra aula que eu explico com mais calma, mas vai ter movimentos que vão começar a questionar os Estados Unidos, como, por exemplo, o movimento da Al-Qaeda, que embora não seja exatamente do Afeganistão, mas tem sua força também no Afeganistão, vai planejar um atentado contra os Estados Unidos, que sempre foi o grande interventor do Oriente Médio, tá? E aí, pessoal, vem aqui a Segunda Guerra do Golfo. Gente, nosso tempo acho que já estourou. Nosso tempo já estourou. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? E daqui a pouco, na próxima aula, eu explico o restante do Oriente Médio, tá bom? Um abraço e até a próxima.